Oi, gente, vou gravar aqui agora para vocês o capítulo 16. Ele fala o seguinte: você pode mudar a sua frequência vibrátil gradualmente. Então, ele começa falando o seguinte, que a gente tem hábitos, né, de pensamentos, e esse hábito de pensamentos, ele nos coloca numa posição vibrátil. E aí, a gente não consegue, de uma hora para outra, sair dessa posição vibrátil que a gente está e ir para uma muito mais elevada. Então, a gente não consegue ir direto. Ele fala que assim como a gente consegue ir de um ponto a outro, a gente também consegue ir de um ponto vibrátil a outro. Só que não é num piscar de olhos, né? Então, tem um processo que a gente segue para ir subindo essa vibração. Ele fala assim: de vez em quando, um amigo que consegue ter mais pensamentos positivos poderá incentivá-lo a parar de pensar negativamente e escolher pensamentos positivos. Mas o fato de seu amigo estar numa situação mais favorável não significa que ele é capaz de puxar você para lá, pois a lei da atração não permitirá que você encontre uma frequência vibrátil distante da frequência habitual. E mesmo que queira sentir-se melhor, talvez não consiga encontrar o pensamento alegre que o seu amigo deseja que você encontre. Mas não desanime. Você será capaz finalmente de encontrar esse pensamento. Procure mudar intencional e gradualmente a sua frequência vibrátil e você conseguirá manter essa posição positiva depois de alcançá-la. Aí ele frisa aqui que então é intencional e gradualmente. Precisa do quê? De persistência. Então você tá num ponto vibrátil, você sabe onde você tá, você sabe que você quer ir para um ponto mais para cima. Então você vai começar a escolher pensamentos que sejam um pouquinho melhor do que esse que você tá, e depois um pouquinho melhor, e assim você vai subindo. E quando você chegar no ponto vibrátil que você quer alcançar, aí você vai conseguir se fixar ali. Bom, para fechar, ele fala assim, ó: a escolha de um pensamento diferente sempre produzirá uma resposta emocional diferente. Você poderia dizer: vou escolher intencionalmente os meus pensamentos para poder me sentir melhor. Essa seria uma boa decisão, mas existe outra melhor e mais fácil, que é a seguinte: quero me sentir bem e por isso vou escolher um pensamento que faça com que eu me sinta bem. Estão vendo a diferença? Primeiro eu vou escolher os pensamentos para me sentir bem. E depois ele troca, ele fala assim: não, eu vou escolher, eu vou me sentir bem e daí por isso eu vou escolher pensamentos melhores. Ele fala pra gente se abrir a pensamentos positivos. Ele fala que se você tiver aberto aos pensamentos positivos que estão ao seu alcance, você vai conseguir subir de uma maneira mais fácil. E mais uma vez ele fala do sentir, ele fala das emoções. O segredo para subir na escala emocional vibrátil é ter completa consciência da forma de sentir, pois se você não souber como se sente, não será capaz de compreender em que direção está seguindo. Talvez você esteja indo e voltando de fênix sem se dar conta. Enfim, aí ele fala para ter paciência, para reconhecer que você está progredindo. Você vai perceber que você está progredindo quando você sente uma melhora nas suas emoções, naquilo que você está sentindo. E aí você reconhece, né, essa melhora. E ele fala assim: uma boa forma de sentir que está subindo na escala emocional vibrátil é experimentar o sentimento de alívio que vem quando você se liberta de um pensamento mais resistente e o substitui por um pensamento mais permissivo. Quanto mais acolher o fluxo do bem-estar que está fluindo, melhor se sentirá. Quanto mais resistir, pior se sentirá. Então, lembrando, né? Ele já falou aqui pra gente: o fluxo do bem-estar flui o tempo todo para nós. Cabe a nós a escolha de resistir ou de permitir que esse fluxo do bem-estar
seja usufruído por nós. E essa permissão ou resistência é relacionado àquilo que a gente pensa e que é mostrado através dos nossos sentimentos. Bom, esse foi o nosso capítulo 16.